Olá, irmãos. Sou Valmor Santos. Estou gravando mais um vídeo para as breves reflexões espíritas, falando da criação do homem, Adão e Eva. Seguimos esses breves comentários sobre o capítulo 3º de O Livro dos Espíritos. No entanto, recomendamos estudar esse capítulo que trata da formação dos mundos, formação dos seres vivos, entre outros temas. Lembre-se de que o estudo da doutrina espírita precisa ser sistemático, com destaques, anotações, críticas e pesquisas. Com certeza você, mesmo que se diga ateu ou que siga esta ou aquela outra doutrina religiosa, já ouviu falar que Deus chafurdou no barro e fez um homem, e tirou deste uma costela e fez a mulher. Então lhes faço uma pergunta. Tem lógica? Vejamos o que o estudo consciente e crítico de O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 3º, nos fala sobre este povoamento da Terra. Na questão 50, Allan Kardec pergunta: a espécie humana começou com um único homem? Responde os mentores da codificação: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Agora é interessante aprender a ler com atenção. Não apenas com a crença cega em afirmativas absurdas ou simbólicas. Como também não precisamos negar essas crenças, mas compreendê-las como metáforas. Segundo a Bíblia, Deus fez um casal. E este teve inicialmente 2 filhos, Caim e Abel, que, como adolescentes iguais ao que fomos, tiveram problemas. E o relato diz que Caim, que era agricultor, matou Abel, que era pastor de cabras. Teria sido este a primeira luta de classes? Depois Deus tomou partido de Abel, que lhe oferecera o melhor sacrifício. Olha o sentimento humano atribuído a Deus. Preferência. Caim ficou chateado e matou seu irmão. Inveja. Deus vingou-se, expulsou Caim do jardim do Éden. Até aqui todos sabem disso. Mas vamos reler com atenção o que está nos textos bíblicos. Veja o que nos diz o próprio Caim no capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. Atenção, pessoal. E qualquer que me encontrar, matar-me-á. Então existia uma gente. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. A quem Caim poderia encontrar se só existia Adão, Eva e Caim, se formos fiel ao texto. Mas o texto segue. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher. Que mulher? Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Uma cidade para quem? Casou com quem? Como se pode ver, o texto bíblico, que merece credibilidade como símbolo, não é coerente. Isso não o faz menor. Só nos exige um olhar crítico para entendermos bem. Como se pode deduzir, Adão e Eva não foram os primeiros habitantes da Terra. Mas talvez tenham sido os primeiros registrados pela história judaica como os fundadores de uma raça. E isso em nada desprestigia o texto bíblico, mas o ilumina, livrando da cegueira do fanatismo.
Na questão 5.1 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderíamos saber em que época viveu Adão? Responde os mentores: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Observemos que a ciência prova que regiões do mundo já existiam há milhões de anos. O próprio homem, nos fósseis, pelo teste de carbono, já tem milhões de anos. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos cataclismas que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. E se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em algum século, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que pontifica as primeiras idades do mundo. No meu pretensioso entendimento, este mito significa a tomada da posse do livre-arbítrio. A consciência do ser e do fazer geram consequências que a mitologia representou pela perda do paraíso, ou por sair da zona de conforto e ser responsável. Quando Adão e Eva comem da simbólica árvore da sabedoria, a macieira, tomam conhecimento e se fazem responsáveis pelo seu saber. Então podemos entender a afirmativa assinalada por Lucas 12:48. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. É o que a doutrina espírita ensina como: quanto maior conhecimento, maior responsabilidade, e ao mesmo tempo, maior colheita no bem. E sobre a diversidade das raças humanas, Kardec pergunta aos mentores na questão 5.2, de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Responde os mentores: do clima, da vida e dos costumes. Na questão 53, pergunta Kardec: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-os de uma ou de as outras raças, novos tipos se formaram. Relembramos também que na doutrina espírita nós temos que, em certa época, vieram os exilados de Capela, que formaram os povos arianos, hindus e egípcios. Essas diferenças constituem espécies distintas? Pergunta Kardec no comentário. Certamente que não, responde os mentores. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? E logo adiante os mentores concluem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. E faço, portanto, uma pergunta final. O que esta lógica espírita contraria a lei natural de Deus? Pensemos nisso.